Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 26. Vamos nos concentrar a partir de agora, evitar distrações e vamos prestar atenção no que o Senhor tem para falar com cada um de nós, amém? Quem crê que o Senhor vai falar com o seu coração essa noite? Amém. Glória a Deus. Lucas capítulo 1, a partir do versículo 26, diz assim: No 6º mês, Deus enviou o anjo chamado Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Saudações, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou assustada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. O anjo, porém, lhe disse: Não tenha medo, Maria, pois você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará luz a um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, o seu pai, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e o seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, uma vez que sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, a sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril está no 6º mês de gravidez, pois nada é impossível para Deus. Então Maria respondeu: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Amém? Agora eu queria que você também abrisse em Gálatas, capítulo 4. Versículo 17. A partir do 17, Gálatas 4, 17, só para não dar ousadia. Aquelas pessoas se mostram tão dedicadas para ganhar vocês, mas não para o bem. O que desejam é afastá-los de nós, para que se dediquem a eles. É sempre bom ser zeloso pelo bem, não apenas quando estou presente com vocês. Meus filhos, por quem estou novamente sofrendo dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês, como eu gostaria de estar com vocês agora e mudar o meu tom de voz, pois estou perplexo quanto a vocês. Por fim, queria ler Efésios, também capítulo 4, versículo 12. Esse vai alinhar os demais. Efésios capítulo 4, versículo 12. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que deixemos de ser como crianças, levados de um lado para outro, pelas ondas, ou jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina, pela astúcia e pela esperteza de homens que induzem ao erro. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Existe um contexto muito vivo em tudo que está sendo
dito aqui. O Senhor está formando em nós, está gerando em nós um caráter de Cristo. Quem crê nisso? Amém. Glória a Deus. Cada carta aqui carrega, Lucas é um evangelho, mas Gálatas e Efésios são cartas que carregam características bem específicas. Mas na carta aos Gálatas, que foi a que nós lemos, que Paulo fala carregar as dores de parto, a gente precisa entender algo específico aqui nesse texto. Essa carta é um documento que Paulo escreve para um momento de crise. Diferente de outras cartas que expressa-se muita alegria, esperança, outras que são avisos, mas essa aqui especificamente há uma crise que precisa ser gerida dentro desse contexto ao qual o povo que Paulo estava enviando essa carta, estava abandonando a graça, influenciado por conta de outras doutrinas, principalmente por conta de judeus legalistas, que afirmavam algumas coisas para a igreja e as pessoas estavam absorvendo essas afirmações. Diziam, por exemplo, que Cristo não era suficiente, que era necessário algumas outras atitudes, ações, principalmente da cultura judaica. Por exemplo, a circuncisão, que ainda era necessária. Ou seguir as leis de Moisés plenamente, além de todas as outras questões que a palavra de Deus, que Cristo já trazia, na verdade, para aquele povo. E essas coisas estavam atravessando a percepção das pessoas sobre Cristo e sobre o que é a igreja. E aqui carregavam um problema, porque isso estava diminuindo a pessoa de Cristo. Vamos tentar acompanhar aqui. Então, quando Paulo faz essa afirmação, o que ele está dizendo? Gerar um conhecimento novo, gerar algo que de fato tenha valor, e principalmente aquilo que está alinhado à pessoa de Cristo, às vezes gera dor, porque carrega um esforço, carrega algo que sai das entranhas. E a gente precisa então começar a associar algumas questões nessa noite. Que dia é hoje? Culturalmente, hoje é o quê? Hoje é o Dia das Mães. Há algo muito especial na maternidade. E que o Senhor usou da maternidade para desenvolver em nós uma ideia sobre tudo, sobre todas as coisas. Quando nós entendemos alguns princípios como a paternidade ou como a maternidade, nós começamos a enxergar os planos de Deus sobre as coisas. E por que Ele fez as coisas como são? Ele apenas quer nos ensinar. Deu certo. Glória a Deus. O que é que gerar envolve? Gerar provoca o quê? Quando Vitória engravidou de Bento, tudo mudou na vida da gente. Principalmente na vida dela. Porque algo estava sendo gerado. Isso muda na vida do homem também. Mas na vida da mulher muda muito. Porque muda seu corpo, além da sua mentalidade. A coloca em processos que eu não saberia descrever. As pessoas dizem que eu até saberia, né? Porque as pessoas dizem que quem tem dor renal, né? Sabe a dor do parto, mas o parto não é só dor, não. Gerar envolve muitos outros processos, além do ato final. Que nem é o ato final, porque o cuidar ainda faz parte do gerar. Mas quando ela engravidou, tudo mudou. Muitas coisas boas na forma de perceber as coisas,
mas também muitas coisas diferentes. Enjoava, se cansava, ficou fisicamente limitada por diversas circunstâncias, porque o seu corpo precisou se adaptar a uma realidade geracional. Algo estava acontecendo. O Senhor também nos convidou para isso. Ele nos chamou para gerar algo, para promover através da nossa vida e da nossa existência, algo que possa promover mudança para nós e para quem nos cerca. Mas gerar demanda tempo, demanda dor, transformação, entrega, formação, mas também muita renúncia. Quando Paulo estava dizendo que sentia essas dores de parto, ele estava dizendo que ele estava sentindo as influências daquilo que o cercava por conta das escolhas que ele teve. Paulo poderia ter tido uma outra vida, mas essa foi a que ele percebeu que é a que deveria seguir. Paulo tinha uma vida completamente diferente. Vocês sabiam que o primeiro mártir da igreja, quem lembra aqui, quem é o primeiro mártir da igreja? Estevão. Quando Estevão foi apedrejado, quem estava lá? Assistindo, de camarote. Tem até um meme que alguns já devem ter visto, que rola na internet, né? Estevão e Paulo se encontrando no céu. Já viu essa, Nailda? Né? Estevão passando bem assim, olhando para a cara de Paulo, e Paulo fingindo que não era com ele. Havia um homem que foi mudado, porque algo foi gerado em Paulo. Não é à toa que o Senhor levou essa mesma condição a Maria, porque Jesus poderia ter vindo ao mundo de outras formas, ou não. Deus não tinha poder para fazer de outras formas? Poderia um meteoro ter caído na terra e surgido um grande rei imponente, governando sobre todas as coisas. Deus tinha poder para isso? Poderia pegar um homem que já existia e um Espírito do Senhor se apossar daquele homem e algo novo surgir a partir daquilo. Poderia ou não poderia? Tinha poder para isso? Deus tem? Por que ele escolheu assim? Porque a palavra de Deus o tempo inteiro está profetizando algo. Ela está dando sinais proféticos sobre alguma coisa. Eu tenho falado disso aqui sempre. No Velho Testamento mesmo, nós temos as coisas que vai acontecendo com o povo de Deus, são profecias para o nosso tempo. Daquilo que o Senhor quer falar sobre como se forja um caráter. E Ele estava fazendo a mesma coisa quando Ele enviou o seu filho. Dessa forma. Ele escolheu uma mãe. E eu repito, poderia ter sido de qualquer forma. Então temos que olhar para a forma que Deus escolheu. Há algo de precioso, porque nada do Senhor é por acaso. Você não está aqui hoje por acaso. Você não nasceu por acaso. Você não tem a profissão que tem por acaso. Você não exerce o ministério que exerce por acaso. Você não está com as pessoas que você está por acaso. Tudo tem um propósito. E o Senhor coloca o seu propósito principalmente naquilo que diz respeito ao seu filho. Por que o Senhor escolheu uma mãe? Porque o Senhor também nos fez a sua imagem e semelhança. E assim como o seu filho foi gerado de uma mãe, o Senhor também nos coloca para ser gerados por mães. Porque há uma linguagem, há um processo acontecendo de uma marca evidente. O Senhor está cuidando de cada um de nós. O Senhor está nos submetendo a um processo que é gerado por outros. Nós não nascemos sozinhos, nem espiritualmente. Nós nascemos uns dos outros. Nascemos do cuidado dos outros. Nascemos do esforço de alguém, das dores de alguém, da entrega de alguém. Nascemos do sacrifício de alguém. Muitos aqui estão aqui hoje por causa da oração de alguém, do joelho ralado de alguém. Muitos estão aqui hoje, vivos, eu não falo nem na igreja,
Porque alguém chorou muito para que você estivesse aqui hoje. Alguém sangrou para que você pudesse sorrir. Alguém correu para que você pudesse andar. Alguém fez sacrifícios diários e foi gerando esperança. Porque Cristo foi gerado em esperança. E esse é o sinal maior daquilo que Ele é. E a natureza da sua criação perpassa por nós nessa noite. Este é o Senhor que eu creio. Paulo vai usar justamente essa linguagem. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até que, quem lembra, até que Cristo seja formado em vocês. Todo esse processo, esse sacrifício, é para que algo que importe seja instalado em nós. Algo que realmente tenha valor venha ficar em nós. Assim como uma mãe que se esforça e se impõe, muitas vezes com um amor romântico, mas muitas vezes com um amor mais duro, mas para que algo de valor permaneça em nós. Quando Paulo vai dizer isso, ele está dizendo que está sofrendo espiritualmente, até que a imagem de Cristo apareça, permaneça, fique. Interessante é que o Evangelho ele começa justamente quando Cristo está sendo formado fisicamente no ventre de Maria. Quando a gente vai ler os Evangelhos e vai conhecer isso, essa narrativa começa com um corpo físico sendo gerado. Porque a ideia de geração precisava ficar muito marcada. Essa ideia de todo cuidado relacionado a um processo precisava ficar muito perceptível ao nosso entendimento. Porque o corpo de Maria gerou o corpo de Cristo. E o Evangelho gera Cristo em nós. É um ciclo. Porque a palavra diz, nós lemos, que Ele veio para reinar. E que o reino dele seria eterno. Há algo sempre sendo gerado. A palavra vai dizer também que Cristo é a esperança. Há esperança sempre sendo gerada. Não desista. Não se entregue à angústia, às aflições, porque a esperança ela é permanente. Ela fica, ela se move e ela não cessa. A esperança não para, não morre, não cessa. Não para, não morre, não cessa, porque ela é o Senhor. E é este Jesus que vai movendo em nós e gerando, olha a palavra de novo, um caráter semelhante ao dele. Produzindo em nós algo que reflita a natureza dele em nós. Assim como alguém que é gerado carrega geneticamente as marcas daquele que gerou. Se nós somos gerados em Cristo, nós carregamos o semblante do Senhor. Carregamos a aparência do Senhor. Olha quem vai ali. Alguém que é filho de Deus. O povo está até dizendo menos, mas passei uma boa parte da minha vida, as pessoas me olhavam e diziam assim, tu é filho de Teobaldo, né? Porque tu parece muito com ele. Não sei se estou parecendo menos. As pessoas estão falando menos, né? Estão falando menos. Estou ficando mais velho, não sei, né? Mas sempre fala isso, porque a tendência é que a gente pareça com quem nos gerou. Então você se parece com Cristo? Quando você se olha no espelho, você vê Jesus? Suas marcas, seus atos, seus traços, suas escolhas, comportamento, seus sonhos, planos, projetos, suas esperanças, suas angústias, suas tristezas, elas de alguma maneira direcionam para a pessoa de Cristo? Porque é ali,
E é com Ele que nós precisamos nos parecer, porque Ele nos gerou. Mas olha como é diferente. Porque mesmo quando a nossa aparência falha em parecer com Ele, Ele sempre permite, por meio da sua natureza de misericórdia, que nós possamos viver a esperança para viver arrependimento. Porque o arrependimento nos aproxima do semblante de Cristo. O arrependimento nos deixa parecidos com Jesus. Não que Cristo tenha precisado se arrepender e é por isso que a gente se parece com Ele. Mas é porque o arrependimento é justamente esse ato que nos liga o mais próximo possível daquilo que Ele é. Porque é a forma humana de dizer: eu renuncio a tudo aquilo que me distancia do semblante de Cristo. É o arrependimento que formata um caráter Cristo em nós. Um caráter cristão, um caráter do Senhor Jesus. Em Lucas, capítulo 1, no versículo 30. Diz assim: o anjo disse, a Maria: não tenha medo, Maria, pois você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará luz a um filho, e a ele dará o nome de Jesus. Maria carregava uma criança, correto? Em parte. Maria carregava uma promessa. Ela carregava algo diferente de todas as outras mães. Porque através daquele ato que o Senhor utilizou Maria como instrumento, a salvação entra na história humana. Sabe qual é a grande beleza? Através de um ventre. Porque um corpo gerou um corpo. Mas fomos tocados pelo Espírito. Porque não era só um corpo. Era Deus encarnado. Mas Ele queria mandar uma mensagem. Ele queria construir uma mensagem para a sua igreja. Que a gente não pode ter receios de se submeter aos processos de ser gerado. Jesus disse que para vivê-lo intensamente, segui-lo, era preciso e necessário nascer de novo. E isso foi até questionado. E para nascer de novo eu tenho que fazer como? Entrar novamente na barriga da minha mãe? Não. O Senhor já nos deu uma dádiva, a vida. E para isso nós fomos gerados de um ventre. E depois Ele nos deu uma nova dádiva, a graça. E essa nós fomos gerados por Cristo. E é essa esperança que a gente precisa direcionar o nosso entendimento. Porque às vezes os nossos olhos, o nosso coração está muito inclinado aos medos. O medo é o sentimento que mais move ou paralisa as pessoas. O medo é um sentimento naturalmente humano. E você não precisa ter medo de sentir medo. Vitória falou aqui: eu estou com medo, mas a coragem vem do Espírito. Eu já falei também em outras oportunidades. O medo paralisa, mas o medo também movimenta. Porque o medo te faz agir. Te faz executar e trazer respostas. No entanto, às vezes permitimos que esse medo seja maior do que a nossa coragem. E às vezes permitimos que o medo seja maior do que o Espírito que flui em nós. Como resolver isso? Permita que um caráter novo seja gerado. Permita que a esperança seja gerada na sua consciência. Permita que tudo isso que provém do Senhor seja gerado para o seu espírito e para a sua alma. E por que eu estou dando evidência à ideia de ser gerado? Porque eu estou trazendo para a igreja uma seguinte palavra: se permita aos processos. O Senhor Deus, quando trouxe o seu filho, não fez algo instantâneo, porque Deus não estava preparando um miojo.
Ele estava trazendo a redenção da humanidade. E estava dizendo, é preciso viver no meu tempo. Quando a gente pensa em geração no ventre, a gente pensa muito em 9 meses. Mas até isso o Senhor avisa que não é regra. Porque há aqueles que nasceram de 7 meses, a gente diz, eita, esse aqui parece que nasceu de 7 meses. Porque é apressado. Que não tem absolutamente nada a ver, né? Há quem tenha nascido de 6. Há quem tenha nascido de 8. Eu conheci um aluno que diz ele que nasceu de 10. Eu tenho um aluno que diz que nasceu de 10 meses. Falei, isso explica muito. Todo mundo já entregou as 9 atividades, você só entregou 2. A falta de pressa, né? Se um tinha muito, daqui explica muito. Mas há registros de quem nasceu de 5, com muitos riscos e dificuldades, mas existem. O que importa não é quanto, mas viver o processo. E o processo de alguns serão mais difíceis do que de outros. Mas o que importa é que Deus está no controle. Se nós estamos sendo gerados nele e somos filhos dele, o tempo que estamos sendo gerados não importa. O que importa é se tudo isso é nele. Confia no Senhor e o mais ele fará. Confia no Senhor, entrega seu tempo, seus dias, suas horas, suas esperanças, seus sonhos, planos, projetos, o seu trabalho, suas metas, sua escola, sua família, seus filhos, entrega ao Senhor. Entrega ao Senhor seus medos, suas angústias, também suas alegrias, entrega ao Senhor. Não se atemorize, não se angustie com coisa alguma, não fique ansioso, entrega tudo ao Senhor, pois Ele está gerando em nós esperança. Glória ao Senhor Jesus. Quando Paulo traz essa expressão de sofrer essas dores, ele está comparando o discipulado às dores de uma mãe. Porque formar Cristo exige insistência, exige cuidado, exige correção, paciência e sim, sofrimento. Principalmente sofrimento emocional. Porque a função do Evangelho não é fazer pessoas frequentar a igreja, mas é formar Cristo em cada um. Às vezes a gente está muito preocupado com isso. Um dia como hoje, que temos algumas cadeiras vazias, ou como alguns sábados, estava conversando isso com Vitória e Manuela, que às vezes a gente vê muitas cadeiras vazias, e às vezes a gente está preocupado em criar estratégias para encher a igreja. Está errado. Está errado, erradíssimo. Erradíssimo. E é nessa que às vezes a gente como igreja vicia e cai em equívocos terríveis. Porque começa a se viciar em vamos criar eventos, porque querendo ou não, as pessoas gostam de um forrozinho. Querendo ou não, as pessoas gostam de um pagode. Querendo ou não, as pessoas gostam de um cinema. Que nada disso está errado, desde que seja feito da maneira correta. Mas às vezes a gente fica muito preso ao evento, ao formato. Mas o nosso objetivo como reino de Deus e como corpo de Cristo não é encher essa igreja, mas é se encher do Espírito Santo. E também encher este lugar com o Espírito Santo. Para que quando as pessoas cheguem aqui, elas não olhem o monitor, o data show, o pastor, a cadeira acolchoada, se está climatizado ou não, o que está funcionando ou não. Mas quando elas chegam aqui, elas sintam que há algo diferente acontecendo aqui. Algo que apesar de tudo, ela nem sabe dizer o nome. É assim que nós temos que trabalhar. Para formar Cristo em cada um. E como eu disse, há um preço que Paulo percebeu, e nesse preço ele disse, estou sentindo as dores de parto, porque há um preço,
para alguns às vezes mais caro do que para outros, mas há um preço. Em João, no capítulo 16, no versículo 21, diz assim, a mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora, mas quando o bebê nasce, ela se esquece do sofrimento, por causa da alegria de ter gerado um filho no mundo. Eu tive a honra e o privilégio de poder ter participado do parto do meu filho. Tem um conhecido meu, que vai ser pai, que estava comentando esses dias, eu não vou ter coragem. Quando chegar na hora eu vou desmaiar. Eu vou morrer de medo, não aguento ver sangue. Eu também não curto muito não, acho que não tem essa pessoa, é só um açougueiro. Um açougueiro deve, gostar muito. Rapaz, está até sangrando aqui, mas é diferente. Mas quando eu estava lá, foi Vitória sentindo dores o dia inteiro. Vitória, vamos para o médico. Não precisa não, tem que ter um tempo aí que eu vi, que a médica falou e tal. Das contrações, Eu, rapaz, mas está demais hoje. E ela, sentindo as dores, Até que teve uma hora, umas 9 e pouca, Vitória, tem mais conversa não. Nós vamos, tá bom. Estou pensando que Vitória está ajeitando a malinha, fazendo as coisas, está pranchando o cabelo, fazendo a maquiagem, ajustando. Sabe para quê? Para viver esse momento. Para viver esse momento que ela tanto aguardava e tanto esperou o dia inteiro com dores. Quando chegou lá, a pandemia no auge. No auge não, no início, primeiro mês, completando o primeiro mês. Era 12 de abril, porque Bento nasceu na madrugada, era dia 12 esse processo todo, domingo de Páscoa. Nós fomos para o hospital, chegando lá o processo todo, levamos Vitória para o quarto, e eu lá no processo junto, e ela se desesperando, se agoniando. Teve uma hora que eu fui inventar de cantar uma música para ela, aí ela, pare! Nunca vou esquecer, está guardado aqui, Me silenciou na hora que eu fui cantar uma musiquinha todo romântico. Para ela não tinha romantismo nenhum. Era víscera, era sangue, era pele, era couro, era dor. Para quem está de fora, tudo é cinema, meu amigo. E aí a gente está lá no processo. E nada desse menino nascer. E ela desesperada, agonia, Desesperada pela dor, não estava com medo. Mas naquele processo todo, e tentando, uma hora sentamos no chão, sentei segurando ela, a médica disse, pode segurar. Eu falei, pois é agora. Segurei, e ela tentando, eu segurando de cá, e ela tentando, de repente, Bentão, estava agoniada, aquela coisa toda. Seu filho começou a chorar, de alegria. A dor. Eu ainda fiquei agoniado, porque Bento demorou uns 5 segundos para chorar, e foi os 5 segundos mais longos da minha vida. E aí chorou. Aí eu peguei Bento, tive a honra e o privilégio de cortar o cordão, simbólico, o pai cortar o cordão umbilical, Me deu a tesoura, eu todo nervoso, mas eu sou canhoto. Aí ela, não seja por isso. Me deu a tesoura na outra mão. Aí cortei o cordão umbilical. E todo aquele processo vai ganhando um novo significado. Como esse texto nos esclareceu, a mulher que está dando à luz sente dores porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, se esquece do sofrimento por causa da alegria de ter gerado. Queridos, nós vamos viver dores nesse processo. Vamos viver algumas agonias, algumas angústias, alguns desesperos e alguns medos. Mas quando olhamos para o resultado, nós vamos esquecer todo o sofrimento por causa do fruto que foi gerado. Às vezes é a nossa oração pelos nossos filhos, pelos nossos parentes, pelos sonhos, por coisas que nós almejamos, ou simplesmente porque queremos alcançar um caráter aperfeiçoado em Cristo. E quando nós olhamos para as coisas que renunciamos
e que antes sofríamos com isso, hoje, Senhor, obrigado pela Tua graça e pela Tua misericórdia que me alcançou e que tem me aperfeiçoado a cada dia para viver mais e mais aquilo que o Senhor deseja para mim. E nós vamos encontrando alegria em meio ao sofrimento. Deus é maravilhoso. Para alguns, quando olha para isso, eu vejo que algumas mulheres, eu tenho até algumas alunas que gostam de falar isso: eu jamais vou ser mãe. Deus me livre eu passar por isso. Porque há um significado em tudo isso, de dor. E muitos só olham para a dor de gerar, a dor de parir e a dor de cuidar. Porque nem todo mundo quer viver a renúncia dos frutos para consolidar os frutos gerados. Nem todo mundo. Alguns tiveram que fazer pela força da vida, não escolheram, simplesmente tiveram que fazer. Outros se planejaram para isso, mas nem todo mundo está disposto. Da mesma forma que alguns até pensam em abortar crianças, existem também aqueles que querem abortar aquilo que está sendo gerado pelo Senhor, porque está com medo do que virá, da responsabilidade dos frutos que serão gerados. Não aborte. Não aborte os planos de Deus para a sua vida. Porque nós vamos gerar algo que pode ter certeza que vai ter pai para criar. Não há orfandade quando nós falamos do trabalho de Deus em nossas vidas. Não há abandono. Não há descuido. Porque há um pai que nos acompanha e que tem olhado para as nossas vidas. Retomando em Efésios, capítulo 4, no versículo 13, vai dizer: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Esse texto está falando sobre maturidade. Porque quando nós alcançamos Cristo, quando esse Cristo é formado em nós, nós chegamos a um nível de maturidade. Queridos, o alvo do Evangelho não é apenas prosperidade, conforto, sucesso, estabilidade, que muitos têm pregado. E eu digo mais, não são coisas que estão afastadas do Evangelho, fazem parte, são frutos, são consequências de uma vida com o Senhor. Mas o alvo, ele é Cristo ser formado em nós. Isso é mais do que mudar de comportamento, mudar de aparência, mudar de linguagem. É mais do que tudo isso. Porque Deus está desejando transformar uma natureza nova, um caráter novo e um coração igual ao dele. O que nós vivemos aqui não é uma maquiagem. Para alguns até pode ser, mas na essência não deve ser. Porque maquiagem é quando nós encapamos uma verdade e escondemos a nossa identidade. Mas o Senhor quer que nós possamos tirar as nossas máscaras para dar evidência à nossa identidade. E a nossa identidade está totalmente em Cristo. Eu sei que lá fora tentaram forjar em você uma percepção daquilo que você é. A televisão, a mídia, a internet, os modelos políticos contemporâneos, todos tentam determinar o que você é. Mas o que você é, quem diz, é Cristo. Quando a mulher do fluxo de sangue tocou no Senhor, quando a mulher que estava sendo apedrejada foi livrada por conta do posicionamento de Jesus, aquelas mulheres não tinham nome. É a mulher do fluxo de sangue. É a mulher adúltera. Elas não tinham um nome. Nós não conhecemos o nome delas. Claro que elas tinham um nome, né? Mas nós não sabemos o nome delas. Mas o Senhor deu uma identidade para elas. Filha. E este é o Deus que eu creio. Onde muitos nem percebem, nem sabem da nossa presença.
nem sabe quando entramos ou saímos de um lugar. Mas nós temos uma identidade que foi gerada no Senhor. Nós somos filhos. E filhinho de papai. Porque Ele, de fato, tem cuidado e tem promovido ao nosso coração e à nossa história esperança. Esse é o Deus que eu creio. É o que você crê? Amém. Glória ao Senhor Jesus. O maior milagre do Evangelho não é o que Deus faz por nós, mas o que Ele faz em nós. Quem crê nisso?